Bom, o Douglas é diretor técnico da ABCprev, é procurador de carreira no RPPS de Indaiatuba, palestrante e professor. Possui especialização em regime próprio de previdência social pela Faculdade Damásio, MBA em gestão pública e em direito processual civil pela PUCamp. Certificado RPPS Dirigente 1. Douglas, a palavra está com você. Vamos lá, né? Boa tarde a todos. Quero aqui agradecer a APPrem, agradecer todos os amigos que aqui se fazem presente, né? Que a gente vai se encontrando em vários eventos e vai realmente se tornando amigos. A Alessandra, pela confiança, pela amizade, pelos elogios, né, de sempre. Em mais um painel a gente ter essa oportunidade de discutir alguns assuntos. E hoje é interessante, porque eu lembro de uma dúvida do Instituto de Previdência de Guarulhos, né? Sobre o assunto de hoje, a gente vai falar um pouco sobre decadência e prescrição e revisão de aposentadorias, mas com foco em decadência e prescrição. Até porque se nós falarmos de revisão de aposentadoria, e quem quiser tem o curso, mas dá um curso completo, né, de mais de 8 horas, falando de revisão de aposentadoria e pensão. Então, o nosso assunto, a nossa ideia aqui, é, de fato, discutir um pouco os institutos, né, processuais aí da decadência e da prescrição. E falando um pouco de revisão de aposentadoria, só para que a gente lembre, para que a gente entenda, eu acho que pulou um pouquinho, nós vamos trazer ali sempre a ideia do ato administrativo, que é a declaração de vontade do Estado inferior à lei, ou seja, fazendo a lei agora ser cumprida através de um ato administrativo, só para que a gente introduza a matéria, e nós sabemos, de novo, trazendo isso num funil, especificando melhor a matéria, trazendo só para o objetivo que nós temos aqui nessa tarde, o ato administrativo da aposentadoria normalmente é lá a portaria do seu regime próprio ou o decreto do executivo, o decreto do prefeito. Sempre há um processo administrativo, aquele processinho que vocês conhecem, com toda a documentação pessoal, certidão de tempo de contribuição, documentos funcionais do servidor, é feita uma análise jurídica, analisado, então, se o servidor tem ou não tem direito à aposentadoria, e desse processo resulta uma decisão administrativa de deferimento ou indeferimento, vindo depois o ato administrativo ser expedido e assinado pela autoridade competente, que tem competência legal para assinar. Então, isso nós chamamos de ato administrativo, e nós já sabemos também que todo aposentado e pensionista tem, sim, o direito de solicitar ao RPPS que seja revisto aquele ato, ou o seu benefício previdenciário, ou os pagamentos desse benefício previdenciário, e isso é o nosso dia a dia, né? Isso sempre acontece, né? Nós temos pedido de revisão de aposentadoria todo mês, né? Se você não tem, dê graças a Deus, mas nós temos pedido de revisão de aposentadoria todo mês. Como a Alessandra colocou, o servidor se aposenta e logo depois já entra com pedido administrativo de revisão. Nós não vamos analisar todas as hipóteses de revisão, de pedido de revisão, ou entrar no mérito da análise do que é solicitada a revisão. Nós vamos aqui nos ater à prescrição e à decadência. E nós vamos perceber que, então, algumas situações de processos administrativos, nós podemos falar o não, né, diretamente, sem sequer analisar o mérito do pedido, simplesmente por ter passado um determinado prazo. A gente vai explicar um pouquinho melhor. A administração pública também pode revisar os seus próprios atos, isso a gente já conhece também, está na súmula 473 do STF, que prevê e traz aí como verbete: a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais. Qualquer ato de aposentadoria, qualquer ato de concessão de pensão por morte, né, qualquer erro da administração pode ser revisto de ofício pela própria administração. E isso é uma dúvida, por mais simples que pareça, pertinente, porque a gente recebe na consultoria dúvidas nesse sentido. Olha, eu detectei aqui que eu estou pagando um benefício e esse benefício está errado. Nós erramos na implantação e implantamos, o ato está certinho, está bonitinho, mas nós implantamos o valor errado. Eu posso rever? Né? E vamos entender, posso rever?
pela súmula, sim, nós podemos rever os próprios atos, porque ele é ilegal, ele está errado, então vamos rever esse ato. Agora, quais as consequências dessa revisão e em qual momento que eu posso rever para que a gente analise isso com mais calma. Tema 138 também do STF, ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados. Porém, se tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. E aí começa o primeiro ponto, talvez, quando a gente falar de revisão, essa revisão, ela exige que seja precedida de um processo administrativo. Eu não posso simplesmente, eu implantei na folha, veio o ato administrativo, implantei errado, eu vou agora simplesmente revisar esse valor que eu já estou pagando e pronto. Não, eu tenho que abrir um processo administrativo para poder fazer essa revisão. Tudo bem até aqui? Só para que a gente acompanhe de forma introdutória a nossa matéria, eu venho com outro ponto importante nesse processo administrativo, que é a garantia do contraditório e ampla defesa. A quantidade de processos administrativos, tanto de regime próprio como da próprio município, às vezes a administração pública sofre aí mandados de seguranças que manda retornar o servidor no cargo, que manda retornar o pagamento do benefício que estava errado. E aí, como explicar para os diretores, os gestores do Instituto, olha, eu sei que estava errado, de fato estava errado, mas a Justiça mandou voltar o pagamento errado. Às vezes por falta da garantia do contraditório e ampla defesa. Então tem que ser precedido de processo administrativo, está lá também no inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal, que sempre os litigantes em processo judicial ou administrativo e os acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, ou seja, a parte prejudicada, ou o servidor prejudicado, ou o servidor que não vai obter vantagem com aquela revisão, ele precisa ser chamado para falar, quer se defender, quer apresentar uma outra opinião, quer trazer um novo argumento, né? O contraditório e a ampla defesa tem que ser garantido. Vem a súmula vinculante, número 3, do STF, e traz, inclusive, que nos processos perante o Tribunal de Contas da União, assegura-se o contraditório e a ampla defesa. Ele faz uma exceção aí, apenas em relação ao registro do ato de aposentadoria ou pensão por morte. Nós sabemos que a concessão da aposentadoria, o ato de concessão da aposentadoria é um ato complexo que exige, portanto, a aprovação da autoridade competente dentro do regime próprio, já surte efeitos jurídicos nesse momento, mas precisa ser confirmado, convalidado pelo Tribunal de Contas esse ato, podendo, inclusive, não ser e gerar toda aquele histórico de cassação de aposentadoria, de revisão do ato se estiver errado. Então, o ato é complexo. No registro, entendeu, então, aqui o Tribunal de Contas da União, o STF, que o Tribunal de Contas da União não precisa submeter, então, o contraditório, a ampla defesa, para o registro do ato de aposentadoria, até porque o servidor lá na concessão, lá no requerimento, ele assina um termo de ciência e notificação emitido pelo Tribunal de Contas de que ele tem ciência e que daquele momento ele já é notificado que o seu benefício passará por essa avaliação pelo Tribunal de Contas. Então, até aqui, o que nós temos aqui? Só para a gente organizar a nossa cabeça, né? Eu estou trazendo um tema muito complexo e puramente de direito, né? E tema esse processual, tema esse que, ao rever esse tema, ao estudar e me preparar, inclusive, para o dia de hoje, até eu fiquei com algumas dúvidas, né? Porque nós temos várias decisões judiciais aí fora que estão discutindo esse tema, e esse tema tem sido alterado por vários anos, né? Nós temos lá, se pegar da data que eu completei a minha faculdade, que eu concluí minha faculdade para hoje, nós já temos 4, pelo menos, entendimentos em relação à prescrição e decadência diferente do que nós tínhamos aprendido lá na faculdade. Então, nós temos lá o ato administrativo, que é a declaração de vontade do Estado, que hoje, para nós, para revisão de aposentadoria, né, para falar de aposentadoria ou para falar de pensão, nós estamos falando da portaria ou do decreto que concede o benefício previdenciário. Esse ato, ele pode sim ser revisado, esse ato ele pode ser revisado a pedido do segurado, a pedido do interessado ou de ofício pela própria administração. A revisão tem que ser precedida de um regular processo administrativo que tem que ser garantido o contraditório e a ampla defesa.
Tudo bem para essa introdução? Tudo bem até aqui é o que a gente entende. Se tiver alguma falha nesse sentido, nós já sabemos então que esse processo vai ser passível de anulação. Importante também observar aqui, outra perguntinha básica, como a gente atua com regime próprio, chega essas perguntas diariamente. Vou fazer a revisão de um benefício. Tenho que abrir um novo processo administrativo ou posso fazer a revisão no próprio processo de benefício? Não existe, ao menos que você tenha feito a regulamentação, mas não existe uma regulamentação nacional sobre isso. Processo administrativo é processo administrativo, ou que você concedeu o benefício ou um outro. Então, tanto faz. Se você quiser abrir um processo, pode abrir. Eu prefiro tratar da seguinte forma: quando o assunto é individual, relacionado a apenas uma pessoa, um segurado, eu faço essa discussão no mesmo processo que concedeu o benefício, até porque fica tudo registrado no mesmo lugar. Quando o assunto, no entanto, vai envolver outros segurados, outros servidores, ou até mesmo vai envolver uma devolução de contribuição para o município, ou qualquer coisa nesse sentido, ou a exigência de contribuição, aí eu abro um outro processo, para que ninguém também tenha acesso àquele processo principal, do qual tem os documentos pessoais, os documentos que são inerentes a apenas uma pessoa. Então, aí a gente separa o processo. Agora, se as partes que estão discutindo são aquelas que podem ter acesso integral aos autos, pode discutir, então, a revisão no mesmo processo. Tudo bem, gente, até aqui? E aí nós entramos, então, no princípio da segurança jurídica, e nós temos vários institutos relacionados à segurança jurídica. Qual que é a ideia da relação da segurança jurídica? Que nós já sabemos que, olha, nós temos um princípio constitucional onde as relações jurídicas, e aqui a nossa relação jurídica é a concessão do benefício, é o ato administrativo que concede o benefício, devem assegurar estabilidade, previsibilidade e proteção aos direitos das pessoas. Ou seja, eu não posso ter uma relação jurídica ou um ato administrativo concreto e depois de estabelecido, depois de publicado esse ato, depois de feito esse ato, eu simplesmente ir lá e falar, eu quero alterar, eu quero mudar. A pessoa que levou a vantagem, ou a pessoa que se beneficiou com esse ato, não me importa, não me preocupo com ela. Então, nós temos essa proteção constitucional da segurança jurídica. Para que a gente entenda melhor a segurança jurídica, eu trago os institutos que são super conhecidos por vocês. Como, primeiro, o ato jurídico perfeito. Olha, analisei o processo dentro da lei, dentro de fatos verdadeiros, dentro de fatos corretos, de documentos que são verdadeiros, e eu vi que você tem direito, e então eu emiti o ato de concessão de aposentadoria. Nós chamamos esse ato de ato jurídico perfeito. Não pode vir uma decisão posterior, não pode vir uma lei nova e prejudicar o ato que já foi celebrado. Tudo bem? Depois nós temos lá o direito adquirido, que todos vocês conhecem também. Mais do que o ato, não pode vir uma lei nova e prejudicar um direito, ainda que eu não tenha exercido o requerimento, ainda que eu não tenha exercido esse direito, ainda que eu não tenha solicitado esse direito. Esse direito é meu, eu conquistei. Nós até falamos lá, quando damos o conceito de expectativa e de direito adquirido, a gente fala, olha, o ato que foi... o fato aquisitivo que foi realizado por inteiro, ou seja, eu completei todos os requisitos, já completei, pode sair aí a PEC 66, eu já completei os requisitos para aposentadoria, ninguém mexe mais com o meu direito. São institutos da segurança jurídica. O que quer a Constituição fazer aqui? Olha, eu quero garantir às pessoas que não venha uma lei e prejudique aquela relação jurídica ou aquele ato que ele já adquiriu, que ele já conquistou. Sempre na ideia da segurança jurídica. Coisa julgada, que a gente fala um pouco menos, mas não pode também uma lei nova vir e prejudicar algo que eu já discuti judicialmente, o juiz já me deu, é coisa julgada, transitou em julgado, não tem mais discussão judicial, não pode então vir uma lei ou uma situação nova e mudar aquilo que eu já tenho confirmado pelo judiciário. Isso são institutos da segurança jurídica. Dentre desses institutos também é o que nós vamos falar, então, da prescrição e da decadência. O princípio, então, da segurança jurídica, ele também vai assegurar nessas relações, ou no caso do ato administrativo, que eu não seja um devedor para o resto da minha vida. Que eu, que passei por um momento difícil na vida,
e estava em dívida, estava em dificuldade, de repente, infelizmente, não consegui passar as dívidas, eu consigo me reerguer e 20 anos depois, vem todo mundo com débito corrigido e atualizado e fala, paga, e eu volto para a estaca zero. Então, vem a legislação e ela traz algumas proteções para que isso não aconteça. Se passado um determinado período, após um determinado período, eu não posso mais discutir aquele direito, eu não posso mais reaver aquela dívida ou aquelas situações, ou no caso, o meu benefício previdenciário ou as parcelas devidas do meu benefício previdenciário. A ideia aqui, então, é que depois de determinado prazo, o direito não pode mais ser exigido, alterado ou discutido, ainda que no mérito da questão eu tenha direito. Ainda que, de fato, eu teria direito, mas por ter passado um determinado prazo, eu não posso mais exigir esse direito. O bocárdio aqui jurídico que a gente utiliza é que o direito não socorre os que dormem. Tem o direito. Uma hora eu vejo isso aí. E vai deixando. Passa um determinado período pela inércia do sujeito, que pode pedir a revisão da sua aposentadoria ou da sua pensão. Pela inércia do próprio Estado, que pode revisar de ofício um ato, ou de um outro interessado, opera-se então a decadência ou a prescrição. É sobre isso que é o nosso tema, né? Para que a gente compreenda um pouco, e por mais simples que eu esteja tentando inserir essa matéria, ela é complexa, ela não é simples, ela traz bastante dúvida, mas eu gostaria de iniciar, e a gente vai piorando um pouco a situação, eu gostaria de iniciar aqui trazendo conceitos básicos que todos vocês já devem, pelo menos operadores de direito, já devem ter ouvido lá na faculdade, que a decadência, então, é a perda do direito potestativo, enquanto a prescrição é a perda da pretensão do direito subjetivo. Aí talvez você fale, opa, eu ouvi outra coisa na faculdade. Eu ouvia que a prescrição era a perda do direito à prestação. E agora você está falando perda da pretensão do direito subjetivo. Eu tive que atualizar aqui os nossos temas, porque o judiciário, a doutrina, os operadores do direito têm trazido novos conceitos para a prescrição, e isso que complica um pouco mais a nossa tarefa. Quando a gente fala do direito potestativo, o que é o direito potestativo? É o que nasce da vontade exclusiva da autoridade competente, provocando efeitos na esfera jurídica, independentemente da vontade dos atingidos. O direito potestativo, ele nasce, então, a partir do momento que uma lei confere a uma autoridade de emitir um ato, e esse ato ele é emitido sem que haja necessariamente a vontade do sujeito. Esse ato é emitido e atinge a todos, mesmo que eu não queira que me atinja. Olha, eu não quero que essa aposentadoria me atinja, mas você já requereu, já fez. Quando eu publicar o ato, eu vou atingir a todos. Eu vou atingir o Tribunal de Contas, que vai ter que analisar esse ato, se registra ou não. Eu vou atingir o sujeito, que vai passar a receber um benefício previdenciário. Eu vou atingir o regime próprio, que vai passar a pagar esse benefício previdenciário. O município, que vai declarar a vacância desse cargo. Né? Então, o ato por si só, ele constitui o direito, e por isso nós chamamos ele de direito potestativo. E nós podemos trazer essa palavra do potestativo com poder. Né? Aquele ato tem poder, e esse poder ele vai atingir a todas as pessoas ali envolvidas com aquele fato, com aquela situação. Então, direito potestativo. Quando nós falamos do direito subjetivo, como o nome sugere, é porque depende da vontade do sujeito do direito. Olha, eu poderia solicitar, eu poderia cobrar esse valor, mas eu não vou cobrar, eu não quero cobrar, depende de mim. Eu não dependo de ninguém para isso. O direito é meu, eu exerço se eu quiser exercê-lo. Então, o direito aqui é subjetivo. Por que isso é importante? Volto lá no conceito. Porque se eu estou falando de decadência, eu estou falando de que eu dormi, correu o prazo para eu revisar o direito potestativo. Passou um prazo e, portanto, eu não posso mais revisar ou discutir aquele direito potestativo. Eu estou falando aqui do ato de concessão de aposentadoria e pensão. No momento que é publicado, começa então a correr, e nós vamos discutir um pouco sobre isso, do prazo depois, começa a correr aí o prazo decadencial.
eu não discuto mais aqueles fundamentos relacionados ao ato. E quando eu falo de prescrição, direito subjetivo, aí eu tenho que abrir um pouco o leque e trazer para vocês primeiro a prescrição de trato sucessivo. E me permitam, gente, por mais complexa que seja a matéria, eu tenho que falar. A sucessão de trato sucessivo é aquela que a relação se prolonga no tempo, é um ciclo renovável, é o seu salário, é a tua remuneração, é a sua aposentadoria, é a sua pensão. Eu tenho prestações que eu recebo, eu tenho prestações mensais e, portanto, todo mês começa a correr um novo prazo para que eu possa discutir aquele direito. Posso entrar com uma ação para discutir um pagamento de uma aposentadoria? Eu vou até aproveitar, me permita aqui, Alessandro, num caso, a gente estava lá vendo o caso de Guarulhos, e quando foi concedida a aposentadoria, o ato de concessão dizia apenas assim: fica concedida a aposentadoria a fulano de tal, com direito à remuneração do cargo efetivo. Ponto. Aqueles atos que a gente nem era nascido, né? Aqueles atos que a gente nem era nascido, não foi a Alessandra que fez. E ela me ligou e falou assim: viu, eu estou pagando o benefício que a gente veio de um outro órgão, né? Não foi a gente que concedeu. Eu estou pagando esse benefício e aqui fazendo uma espécie de auditoria, eu detectei que nós estamos pagando no valor da remuneração do cargo efetivo uma verba que não compõe a remuneração do cargo efetivo. Uma verba transitória que não deveria ser paga e veio já assim e a gente continuou pagando. Posso revisar? Eu falei, vamos olhar. O que é o direito potestativo? Né? Quando que foi então constituído o direito a essa aposentadoria? No ato de concessão. E esse ato de concessão, ele garantiu para o servidor essa verba? Não. Falou que era remuneração do cargo efetivo. Isso compõe a remuneração do cargo efetivo? Não. Então eu vou fazer a revisão, porque o que ocorreu apenas foi uma prescrição de trato sucessivo. A qualquer momento eu posso revisar. Aqui eu estou falando contrário ao servidor, mas pode ser também favorável ao servidor. A prescrição de trato sucessivo, então, ela é uma relação que se prolongou no tempo. Passou 15, 20 anos e agora eu vou revisar aquela prestação. Para revisar aquela prestação, o que teve que fazer? Processo administrativo, contraditório, ampla defesa e depois aplicar a revisão. Depois nós vamos ver o prazo prescricional aqui de trato sucessivo. Aí vocês normalmente falam dos últimos 5 anos. Todo mundo já conhece. Quando a gente fala, vou receber os últimos 5 anos, é porque eu poderia lá no início não ter pago aquela verba. Mas eu estou pagando ao longo dos 20 anos, e se eu for revisar a partir de agora, eu só posso, então, cobrar, e ainda isso também eu sei que é discutido, cobrar os últimos 5 anos, porque o restante prescreveu. Eu dormi, eu não exerci o meu direito antes de revisar esse pagamento, portanto, prescreveu. Eu só os últimos 5 anos. É isso que nós falamos de prescrição de trato sucessivo, que é a prescrição que a gente conhecia na faculdade, era a prescrição que a gente conversava até certo tempo. A partir de 2016 começam a surgir novas teses, novas teorias, que até o momento eu não posso trazer para vocês um posicionamento fechado sobre isso. Porque a gente pesquisou, analisou, até envolvi alguns consultores da BCPrev para a gente discutir um pouco sobre isso, mas nós já não chegamos num consenso. Mas nós já temos algo que nós chamamos aí da prescrição do fundo de direito. E aqui nós estamos falando de uma relação de trato único. E aqui da perda da pretensão, que também é subjetiva, mas da pretensão de discutir o direito em si. E aí a gente fala, mas espera aí, isso aí não é decadência? Né? E começou um pouco essa discussão e a gente está analisando isso no judiciário e o judiciário se mistura nos posicionamentos, mas eu vou explicar um pouco melhor para vocês com os nossos exemplos. Então, quando a gente fala aqui do direito em si, eu trouxe para vocês uns slides, a gente conversa dentro de uma concessão sobre a decadência, a prescrição de trato sucessivo e a prescrição do fundo de direito. Para alguns, é só prescrição de trato sucessivo e do fundo de direito. Para outros, é só decadência e prescrição de trato sucessivo. Mas aqui nós vamos explicar os 3 institutos
E aí nós vamos avançando em relação a essa matéria, entendendo cada vez mais essa matéria. Mas qual que é a ideia aqui? Eu tenho lá o meu direito estabelecido, e vamos imaginar que aquele meu direito ali é o ato de concessão de aposentadoria. Foi concedida uma aposentadoria para o servidor. Naquele momento é constituído o direito. Que direito é esse? O direito potestativo, que a gente conversou lá no início, lá no começo. E começa então a receber as prestações. Recebo meu primeiro mês, segundo, terceiro, quarto, vou recebendo as minhas prestações. Trago aqui um primeiro exemplo do que tem sido aceito, do que tem sido conversado sobre a prescrição do fundo de direito. Imagine que o servidor fez um requerimento lá no 7º mês, ou no 7º ano, vamos tratar como ano ali é melhor, 7º ano, e esse requerimento ele discute, por exemplo, ou o benefício, ou uma regra que não foi concedida, ou uma verba que não lhe foi garantida nos proventos. Ele discute algum ponto em relação a isso, mas o requerimento foi indeferido. O que entende, o que começou a entender a doutrina e o que começou algumas decisões judiciais a adotar, inclusive, o entendimento, mas isso não é pacificado. É para nós estudarmos, para nós acompanharmos e a gente entender se essa aplicação é válida ou não é válida, mas tem saído em algumas decisões. Se passado aqui o prazo prescricional, aí você fala, mas você não está discutindo direito? Olha, o ato de concessão formou o direito potestativo que nós falamos. Mas no momento que eu faço um requerimento sobre a minha situação e há um indeferimento, passa então a correr um prazo de um direito que é subjetivo meu. Mas não mais o direito a uma prestação, a alguma parcela, mas de um direito em si. Por isso que nós chamamos de prescrição de fundo de direito, se a partir desse ato, desse requerimento, nós tivermos ali um prazo, por exemplo, de 5 anos, que eu estou usando aqui, e aí eu faço o pedido depois de 5 anos, eu posso dizer então que houve prescrição de fundo de direito, do fundo de direito, porque aqui o meu direito subjetivo não foi exercido no prazo adequado. Então isso, eu vejo algumas carinhas assim, poxa, né, nunca ouvi falar desse tema de fundo de direito, mas existe, nós temos, não é tão novo assim, mas as decisões judiciais a gente tem pego aí de 2020 para cá, algumas decisões judiciais falando sobre isso. Então vamos imaginar aqui que no meu exemplo eu entrei com uma ação, ou entrei com um requerimento administrativo para discutir aí uma verba específica. Eu quero que seja garantida para mim, por exemplo, uma revisão da aposentadoria, porque faltou uma verba que eu entendo ter direito de R$300. Tenho um indeferimento, fico silente, durmo nesse período e vou entrar com uma ação judicial depois de 5 anos desse indeferimento. Depois eu vou trazer a questão dos prazos, mas vamos já colocar aqui os 5 anos. Quando eu entrar com a ação, alegação, prescrição do fundo de direito. Você não exerceu o seu direito subjetivo no prazo de 5 anos e, portanto, não vamos mais discutir esse direito. Parece a decadência, mas qual é a diferença específica para que a gente tenha aqui já em mente do fundo de direito e da decadência? Porque do fundo de direito, eu estou falando apenas do direito subjetivo, da minha situação. Eu estou falando apenas daquela verba que eu estou querendo discutir. Em que pese ela está interligada ao ato constitutivo da aposentadoria, em que pese ela está ligada ali ao meu direito potestativo, a decadência independe do meu requerimento. Para que ocorra, então, a prescrição do fundo de direito, eu tenho que requerer ter uma negativa, para que a partir daquela negativa corra o prazo prescricional. E aí estou falando da prescrição do fundo de direito. Enquanto a decadência não. A partir do momento em que eu tenho o ato de concessão de aposentadoria, eu começo então a contar o prazo de decadência, o prazo decadencial, a partir daquele momento. Aí que se diferencia então a prescrição do fundo de direito com a decadência. Tudo bem até aqui? Agora, o que nós já conhecemos. Se eu estou falando ali que eu não fiz nenhum requerimento e eu estou ali recebendo os benefícios previdenciários, eu estou falando de prescrição de trato sucessivo e, portanto, a qualquer tempo, a qualquer momento, eu posso discutir aquela verba que está sendo paga, por exemplo. Agora, tem alguns pontos que a gente tem que tomar cuidado. Foi concedida a aposentadoria
pelo artigo 6º da emenda 41 e eu tinha direito pelo artigo 3º. O que muda? Muda que no artigo 3º da emenda 47, eu estou nas regras antigas aqui, porque a maioria ainda está na regra antiga, o artigo 3º da 47 garante paridade e extensão de vantagem, inclusive no caso da pensão por morte. E aí ninguém discutiu esse direito, ninguém discutiu. Eu fiquei aposentado no artigo 6º a vida inteira, né? Quando vem a falecer, a família quer agora discutir a regra de aposentadoria do qual o servidor foi enquadrado. Olha, passado um determinado prazo, eu posso dizer que operou a decadência. E então não vou mais discutir o ato de concessão, porque o ato está correto. Eu não estou discutindo mais o direito em si, porque decaiu a possibilidade de eu discutir aquele direito potestativo. Agora, se eu simplesmente estou falando, eu quero discutir o valor que está sendo pago, foi concedido pela última remuneração, mas está faltando uma verba específica, eu não estou revisando o ato em si, eu simplesmente estou revisando o pagamento. Então, portanto, eu estou numa prestação, eu estou ali recebendo numa obrigação de trato sucessivo, do qual eu posso requerer a qualquer tempo. E, portanto, eu vou requerer. O que a prescrição vai fazer comigo? Quando eu falo aí da prescrição de trato sucessivo, vai fazer com que eu não receba as prestações do período em que ocorreu a prescrição. Então, se, por exemplo, a lei prevê que prescreve em 5 anos, significa que eu vou receber apenas os últimos 5 anos, porque a partir do 5º ano, então, prescreveu. Tudo bem, gente, nessa diferença? Por mais complexa que ela pareça, e por mais complexa que ela seja, na verdade, né, essas são as diferenças que a gente encontra até ali. E o que acontece com a decadência, então? A decadência, então, eu vou mexer lá no ato em si, na concessão em si, no ato, no direito potestativo, naquilo que criou o meu direito, aquilo que criou a minha situação. Aquele direito, então, eu quero mexer, eu quero alterar aquele fundamento, o fundamento do benefício, o ato que era nulo e que a administração não anulou, né? A aposentadoria que não deveria ter sido concedida, mas a administração concedeu, isso vai se convalidar com o tempo, e aí eu estou falando da decadência, então, do direito potestativo, do direito fundamental, que não é subjetivo. Ufa! Tudo bem até aqui? Entendemos essa diferença? Eu acho que é importante a gente atualizar, trazer, até pensei 3, 4, 5 vezes eu traria todas essas diferenciações em relação à prescrição, né? Mas eu acho que é importante a gente trazer, ainda que seja para a gente discutir esses temas que são complexos, que estão sendo discutidos no âmbito do judiciário, da doutrina, e que ainda não há um entendimento predominante. Para alguns, não ocorre, por exemplo, a prescrição do fundo de direito nos benefícios previdenciários. O que eu posso afirmar para vocês, do meu ponto de vista, não ocorre a prescrição para o indeferimento do pedido de aposentadoria, de concessão da aposentadoria. Se ainda não foi deferido esse direito fundamental, eu não tenho nenhum ato para ser discutido, e quanto a esse indeferimento não corre a prescrição. Agora, se foi concedido o benefício, eu estou pedindo a revisão, que é o que nós estamos conversando hoje, e peço a revisão, a partir do indeferimento eu poderia aplicar, segundo esses processualistas, o direito, a prescrição do fundo de direito, e, portanto, a partir de 5 anos não discutir mais. Se a gente buscar lá na legislação, né, nós temos até o decreto de 1932, vocês vão ler no decreto lá que a gente usa ainda, alguns usam ainda de 5 anos, né, da prescrição. No artigo 1º, falando aqui que prescreve em 5 anos a ação para a revisão de algum ato da administração. Então, prescreve em 5 anos a ação em si, ou seja, eu não posso mais mexer com aquilo. Acabou, porque passou 5 anos. Então, ele está falando de prescrição, e eu sempre achei que esse tema misturava com decadência, e talvez por isso, né, veio essa nova tese de prescrição do fundo de direito. E no artigo 3º ele fala, olha, prescreve também, de igual modo, em 5 anos, quando você tiver que rever uma prestação, seja por dia, por mês, por ano de percepção, prescreve em 5 anos. Então, se você ler lá, você vai entender mais ou menos esse conceito. E trago aqui para a gente ver um pouco sobre isso. O próprio STJ, na súmula 85, ele disse o seguinte: nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a fazenda pública figure como devedora, e olha ali,
quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Por que quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado? Porque que se foi negado o direito reclamado, eu conto o prazo prescricional e aplico a prescrição do fundo de direito. Agora, se não foi negado administrativamente, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Então, pela súmula 85, a gente consegue visualizar aqui a prescrição do fundo de direito e a prescrição de trato sucessivo. Então, olha, nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a fazenda figure como devedora, se foi negado o meu pedido administrativo, a partir daquele momento eu conto o prazo prescricional de 5 anos para dizer prescreveu e não discuto mais. Se não foi negado, não prescreve, então, essa discussão, ao menos que eu queira revisar o ato administrativo, aí eu estou falando de decadência, mas não prescreve, então eu posso discutir a qualquer tempo, mas quando eu discutir vai ter para mim o quê? A prescrição de trato sucessivo, podendo eu simplesmente receber as parcelas vencidas aí antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Tudo bem? Estão acompanhando? Súmula 443 do STF. A prescrição das parcelas, das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, e aí de novo, vírgula, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado. Então, olha, se não aconteceu a prescrição do fundo de direito, a prescrição não ocorre para o servidor público ou a situação jurídica de que ele resulta. Não acontece a prescrição, eu posso pedir a qualquer tempo a revisão daquele benefício previdenciário. Então, o que temos até aqui? Temos até aqui que a decadência conta o prazo lá do ato, do direito potestativo. Estou discutindo, de fato, esse direito. Se, no entanto, a mesma matéria, e pode ter a mesma matéria, a decadência e a prescrição do fundo de direito pode ser a mesma matéria, não se diferenciam pela matéria, mas se diferenciam pelo direito subjetivo ali criado. Se naquela mesma matéria que eu poderia ter discutido uma revisão do benefício, por exemplo, por uma regra que lhe foi aplicada, eu faço um requerimento administrativo do qual é negado, passa a correr, então, um prazo para que eu entre com ação judicial, podendo ocorrer a prescrição do fundo de direito. Eu já neguei para você, passou um determinado prazo, você não discutiu, agora vai discutir 10 anos depois, né? E aí vem a tese da prescrição do fundo de direito. Se, no entanto, eu não entrei com o pedido administrativo, estou discutindo isso no âmbito do judicial, agora eu posso discutir a qualquer tempo, porque é uma obrigação de trato sucessivo, operando para mim, então, a prescrição de trato sucessivo dos últimos 5 anos, podendo receber os últimos 5 anos de diferença ou das parcelas aí vencidas. Continuando. Tema 445. Entendido o que é decadência, entendido o que é prescrição, entendido o que existe no ordenamento jurídico recente, a prescrição de trato sucessivo, a prescrição do fundo de direito, e que a linha tênue entre o fundo de direito e a decadência, e a gente vai precisar continuar acompanhando isso. Se vocês procurarem no Google prescrição do fundo de direito e diferença para decadência, vocês não vão achar, né? Se vocês pesquisarem aí nas decisões judiciais, vocês vão achar juízes misturando o que é trato sucessivo com o fundo de direito, o que é decadência, e há uma confusão um pouco sobre isso, por isso que eu tentei trazer aqui a matéria de uma forma mais clara possível para vocês. Não é um assunto fácil, né? Entendido isso, a gente vai para os prazos. Então, olha, primeiro, em atenção aos princípios de segurança jurídica e da confiança legítima, os tribunais de contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para julgamento da legalidade do ato de concessão inicial da aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. Então, a primeira decisão em relação a prazo é que para o Tribunal de Contas se apresenta aí, então, um prazo de 5 anos para fazer a revisão dos processos de aposentadoria. Se passou 5 anos e não o fez, está registrado o ato de concessão. Podendo, inclusive, analisar lá. Tem uns processos aqui que faz mais de 5 anos que o tribunal não analisou. 5 anos da chegada do processo na Corte de Contas.
não envio o processo, não começou a correr esse prazo. Enviei o processo, passou 5 anos, não analisou, então eu vou considerar ali que está registrado esse benefício, eu vou simplesmente fazer uma petição simples para o tribunal, falar, passou 5 anos, de acordo com o tema 445, registre, por favor, o ato de concessão. Nós tínhamos muito isso há um tempo atrás, eu acredito que no estado de São Paulo isso não acontece mais, né? Passar 5 anos para analisar um ato de concessão. Tema 839, de 2019, inclusive essa decisão, a outra de 2020, as situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no artigo 57 ou 54 da Lei 9.784, sob pena de superversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal. Não corre, então, decadência, eu posso acrescentar nem prescrição sobre aquilo que é flagrantemente inconstitucional. Se uma situação é flagrantemente inconstitucional, não corre a prescrição nem a decadência. O que é flagrantemente inconstitucional tem uma certa análise subjetiva. Eu tive situações em que eu estou discutindo com o Tribunal de Contas verbas em benefícios, a legislação manda pagar aquela verba, mas o Tribunal de Contas entendeu que é flagrantemente inconstitucional e acabou, e dentro do entendimento dele, a gente simplesmente tenta até o final e depois obedece, né? Então, é lógico que isso vai depender um pouco da interpretação, mas existem situações flagrantemente constitucionais, como, por exemplo, a aposentadoria do guarda municipal. Aposento hoje um guarda municipal. Hoje está claro, pacífico e entendido que isso é inconstitucional. Pode, não estou dizendo que se é válido, se não é válido, se tem direito, se não tem direito. Pode vir a ter direito e pode ser justo, mas precisa provar uma emenda constitucional para isso. Hoje, a concessão então de uma aposentadoria para o guarda é flagrantemente inconstitucional. Percebi isso, percebi que foi concedido de forma equivocada e quero revisar. Não corre prazo decadencial e nem prescricional. Decreto 20.910, de 6 de janeiro de 1932, é hoje a norma que muitos da administração pública utilizam para a aplicação do prazo prescricional. Sabe o prazo de 5 anos? Sabe quando a gente já ouviu os pais falando assim, olha, pode jogar fora as contas depois de 5 anos, só guarda até 5 anos, né? Não tinha isso? Né? Veio tudo desses decretos. E está aí em vigor, foi recepcionado pela Constituição. O ministro Marco Aurélio sustenta, então, que o prazo para a administração rever os próprios atos é o da prescrição quinquenal. Então, quando a administração vai revisar os próprios atos, ele entende aí da prescrição quinquenal, o que se aplica, evidentemente, a todas as esferas de governo. A prescrição, portanto, que nós já conversamos, já vimos o conceito, nós podemos adotar diretamente, porque esse decreto também se aplica aos municípios, o prazo de 5 anos. Tudo bem? Então, para a prescrição, o prazo de 5 anos, baseado no decreto 20.910, esse que eu falei para dar uma lida no artigo 1º e no artigo 3º, ele vai trazer para nós a ideia do prazo de 5 anos, prazo prescricional. Nesse sentido, para fins de revisão dos atos administrativos relativos aos benefícios previdenciários do RPPS, poder-se-ia aplicar também o mesmo prazo de decadência, porque o artigo 54, que nós já vimos numa decisão da Lei 9.784 de 99, traz o prazo de 5 anos para decadência, quando for administração pública. Então, alguns vão lá e interpretam, olha, então qual é o prazo prescricional? 5 anos. E qual é o prazo decadencial? Alguns usam isso aqui, 5 anos. Só que essa lei especificamente, se você ler lá no artigo 1º, ela vai falar que ela se aplica à União. Não é uma lei que se aplica aos estados e municípios. Então, se eu utilizá-la, eu estou usando de forma analógica. Então, uma interpretação analógica de que o prazo decadencial seria 5 anos. O que nós temos mais? Nós temos no outro lado aqui o parágrafo 12 do artigo 40 da Constituição, que vai trazer para nós aquela ideia que sempre teve, mesmo antes da emenda 103, de que no que couber eu posso usar os requisitos e os critérios fixados para o regime geral de previdência social. Então eu vou construindo aqui com vocês, e às vezes eu até evito nas minhas apresentações de trazer decisões judiciais. Se vocês verem decisão judicial na minha apresentação, vai ser tema específico de repercussão geral ou súmula. Por quê? Porque se eu for trazer, por exemplo, decisão judicial, vocês vão ver, por exemplo, decisão judicial dizendo que não pode aplicar os prazos
do regime geral para o regime próprio. E outros falam que sim, que pode. Então, vou trazer o que eu entendo. Tá? Nós temos lá, na Lei 8.213, o artigo 103, que no caput traz lá o prazo específico da prescrição e depois traz, aliás, da decadência, e no parágrafo único vai trazer específico da prescrição. O prazo da prescrição é o mesmo do decreto. Então, se você vai adotar o decreto ou se você vai adotar a Lei 8.213, é o mesmo prazo prescricional. Agora, o de decadência talvez seja uma discussão a mais. Eu vou buscar uma interpretação analógica para aplicar o artigo 54 lá e aplicar a decadência por 5 anos, ou eu vou aplicar o prazo de decadência de 10 anos da Lei 8.213, e aí por força do parágrafo 12 do artigo 40, que eu estou fazendo a aplicação agora, que é supletiva, ou seja, na ausência dessa previsão de prazo na minha legislação, eu uso a legislação do regime geral, por força do parágrafo 12 do artigo 40. Parece-me mais adequado utilizar a lei do regime geral, a Lei 8.213 de 91. Ainda que eu queira utilizar o prazo prescricional baseado no decreto, tudo bem, faz sentido para mim. O decreto se aplica aos municípios, se aplica às autarquias, então eu vou usar o prazo prescricional do decreto e o prazo decadencial da Lei 8.213. O que nós temos feito? Por mais que também é um assunto que pode ter discussão, mas tem sido aceito. Na revisão de leis que nós temos feito, a gente tem colocado dispositivo específico adotando esses prazos na nossa legislação e regulamentando cada situação em que se aplica a prescrição e a decadência, evitando, então, esse monte de problema nas interpretações. A legislação vai trazer de forma clara, olha, ocorre a prescrição nessas situações, ocorre a decadência nessas situações, o prazo prescricional é de 5 anos, o prazo de decadência é 10 anos, e aí nós podemos, pelo menos, ter alguma luz em relação a um tema tão complexo, tão discutido, e que, por muitas vezes, não analisado no âmbito dos regimes próprios de previdência social. O que eu devo fazer, então? Estou com tempo? Tá. O que eu tenho que fazer, então, quando houver um pedido de aposentadoria? Antes de analisar o mérito, antes de analisar tem direito ou não tem direito, é justo ou não é justo, analisar se correu os prazos prescricionais e o prazo decadencial. Se ocorreu só a prescrição de trato sucessivo, eu estou falando que eu posso analisar o mérito, mas na hora que eu revisar o benefício, eu só posso pagar os últimos 5 anos. Se, no entanto, ocorreu a decadência, eu não posso sequer revisar aquele ato de aposentadoria que já houve a concessão. Então, se eu falar de revisão de proventos, revisão de valor de pensão, normalmente, eu já adianto para vocês, nós vamos estar falando só apenas da prescrição de trato sucessivo, e eu posso revisar e vou buscar os últimos 5 anos, o pagamento dos últimos 5 anos. Agora, se eu estou falando da revisão do ato de concessão, aí eu preciso ter um cuidado maior nessa análise e contar os prazos certinhos. Analisar, inclusive, às vezes chegou lá o pedido, a Câmara Municipal que mandou esse benefício previdenciário já tinha analisado esse pedido, né? Porque daí eu posso, inclusive, invocar a questão da prescrição do fundo de direito. 3 pontos importantes, e eu já vou fechando aqui. Primeiro, não se aplica a prescrição do fundo de direito e a decadência para o pedido inicial de concessão do benefício. Eu já adiantei isso para vocês, eu já falei isso para vocês. Eu não tenho o ato constitutivo, eu não tenho o direito potestativo ali, eu não aplico a prescrição nem a decadência nessa situação. Então, o servidor vai poder pedir a aposentadoria quantas vezes ele quiser, né? E mesmo que tenha sido negado, ele continua pedindo e solicitando esse benefício. Não se aplica a prescrição para incapazes, ausentes e os menores de 16 anos. Está no nosso Código Civil, aliás, prescrição e decadência, que é um tema do nosso Código Civil. Está lá no artigo 197 seguintes. E não se aplica a decadência para os menores de 16 anos. Não dá para eu aplicar um instituto de proteção, um instituto de segurança jurídica, prejudicando um menor que não tinha condições de contar prazo. Eu não posso dizer que, menor, você dormiu e, portanto, você perdeu o seu direito. Não, peraí, como eu dormi? Eu nem sabia escrever ainda. Então, para menor, não corre aí os institutos da prescrição naquelas situações e da decadência aí para os menores de 16 anos. Para fechar, vamos voltar ao nosso gráfico lá. Eu tenho o ato administrativo, então,
Esse ato administrativo, nós já entendemos, já compreendendo que é a declaração de vontade do Estado, a lei traz um direito, a lei traz um fundamento, a lei traz uma autoridade competente, e então eu vou emitir esse ato administrativo que é passível de revisão, tanto a pedido do segurado, do dependente, como de qualquer interessado, ou da própria administração, né, de ofício, que pode revisar esse ato. A revisão é precedida de regular processo administrativo e garantia do contraditório e ampla defesa. Para um pouquinho aqui, para a gente pensar agora nas matérias, nos méritos da revisão, e entender um pouco a diferença. Quando eu estou falando de revisão, eu estou entendendo aqui da revisão, e a gente precisa separar, revisão de reajuste. Quando eu falo em revisão, eu estou entendendo, eu tenho um ato ou eu tenho um pagamento que está sendo feito em desacordo com a lei, está sendo em desacordo com a regra. Eu vou fazer um enquadramento do servidor, porque ele tem paridade, saiu uma lei hoje, eu vou fazer um enquadramento do servidor para garantir para ele a paridade e aplicar aquele novo padrão de vencimento, por exemplo, para esse servidor. Isso não se trata de revisão. Isso se trata de enquadramento e de reajuste no critério da paridade e extensão de vantagem. Em janeiro foi dado 6%, 7% para todas as aposentadorias. Eu vou revisar agora o valor e vou pagar um novo valor. Mas não se trata de um pedido de revisão especificamente. Não depende do servidor. Eu não preciso abrir um processo para isso. Eu não preciso garantir o contraditório pela defesa para isso. Eu simplesmente vou lá e reviso, porque o próprio ato de aposentadoria vai trazer os critérios de revisão e a própria lei vai falar desses critérios de revisão. Quando eu falo de revisão, eu estou dizendo eu tenho o ato ou eu tenho o pagamento que está errado. O ato saiu com algum erro ou o pagamento está sendo feito de alguma forma errado, ilegal, com vício, seja o que for. Nesse sentido, eu estou falando que a prescrição vai operar ali, e para esses eu tenho que sim abrir um processo administrativo, ou no próprio processo administrativo de aposentadoria e pensão, fazer a discussão no processo administrativo com a garantia do contraditório e ampla defesa. É bom avisar, porque senão saiu uma reestruturação no município, todo mundo abre um processo para cada servidor, faz a notificação, não faz sentido. Agora, veja, às vezes há uma demora, saiu uma revisão, um enquadramento, o Instituto não fez. Tem instituto que não faz, por exemplo, a lei foi lá, alterou, mudou o padrão de vencimento do cargo de determinados servidores, e o Instituto não faz enquadramento neles, quando eles têm paridade, não faz enquadramento do benefício nesse novo padrão de vencimento. E aí ele tem que fazer o quê? Entrar com um pedido. A partir daquele pedido, eu vou fazer a revisão. Eu posso demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, ele tem direito, prescrição de trato sucessivo. O que vai acontecer é que, se passado mais de 5 anos, ele não vai receber todo o período, mas somente os últimos 5 anos. Tudo bem? Feito esse primeiro ponto que eu falei para vocês lá atrás, eu resgatei aqui, só para que a gente entenda. Imagine então que o meu ato administrativo ele é de 2012. Tem lá o ato administrativo de 2012. Em 2022, portanto, se eu estou usando o prazo de 10 anos, vai operar a decadência. De forma que a partir de 2023, eu não posso mais discutir o fundamento, o direito criado no ato de concessão. O fundamento. Ok? Então, por exemplo, eu concedi um benefício pela média. Passou 10 anos, no 11º ano, eu quero revisar porque eu tinha direito ao pagamento, a benefício, por uma outra regra que me garantia a remuneração do cargo efetivo. Ora, se convalidou. Vou manter o benefício pela regra do artigo 40, pela média de remuneração. Se convalidou com o tempo. O contrário também. Concedi pelo artigo 6º, mas o servidor não tinha direito pelo artigo 6º, está ganhando a última remuneração. Detectei, vou fazer a revisão de ofício. Passou 10 anos, decaiu o direito da administração de rever os seus próprios atos. E, portanto, ela não mais vai revisar aquele fundamento do benefício e vai continuar, aquele ato vai continuar válido. Evidentemente, se for uma situação flagrantemente inconstitucional, eu vou invocar as situações flagrantemente inconstitucionais. 2012, 2022. Se, no entanto, eu estou lá no pagamento, na obrigação de trato sucessivo, e eu detecto em 2025 que agora não tem um erro no ato em si de concessão, mas no pagamento, como a gente detectou lá em Guarulhos. O ato estava fraco,
mas estava correto. O que estava errado era o pagamento. Então, naquele momento que eu detecto o erro no pagamento, tanto a administração revisando ou como o servidor pedindo, ele pode solicitar, então, a revisão do pagamento dos valores que ele está recebendo. Então, mesmo que ele peça em 2025 a prescrição de trato sucessivo, ele vai perder apenas a pretensão em relação às parcelas superiores aos últimos 5 anos. Vai perder a pretensão de receber os valores anteriores a 2020, nesse exemplo. Pedi em 2025, vou receber 2020 a 2025, e tudo que eu recebi de 2012 a 2020 eu perdi. Então, prescreveu aquelas parcelas, eu não consigo revisar mais. Olha só a tese de prescrição do fundo de direito. Se eu estou falando de prescrição de fundo de direito, eu estou entendendo, então, que houve um requerimento aqui em 2013, e esse requerimento foi indeferido, pelo mesmo motivo de 2025. Foi indeferido. Portanto, depois de 2018, em 2018, no final de 2018, nesse exemplo, ocorre a prescrição do fundo de direito. É a perda da pretensão, a perda da ação, a perda da possibilidade de discussão daquele direito em si. Se ocorreu essa situação e em 2025 vem um novo pedido e eu detecto que aquela situação já ocorreu em 2013 até 2018, eu posso aqui alegar prescrição do fundo de direito e indeferir o pedido. Tá? Então, a importância da gente ter o histórico de todos os processos e não ficar, e talvez por isso eu prefiro de tratar no mesmo processo administrativo de aposentadoria todos os pedidos de revisão. E só separar realmente quando eu tiver outras situações, mas sempre informando no processo de aposentadoria o que está acontecendo no outro processo, para que a gente tenha esse histórico e essa análise. São temas processuais, são temas de formalidade de processo, não entramos aqui no mérito, né? Mas qualquer situação, qualquer discussão de revisão de aposentadoria, seja para revisar o ato, seja para revisar o fundamento, seja para revisar o valor do benefício, nós precisamos, antes da análise do mérito, analisar a questão da prescrição e da decadência. Tudo bem? Vou aqui então parar um pouco antes, né? Como de costume, e abrir aqui para perguntas, para as dúvidas, para que a gente possa discutir esse assunto. Muito obrigado, gente. Lara, com licença. Ô, Lara, ela que perguntou primeiro, ó. Ele pediu primeiro. É só para voltar o slide. É só para voltar. É só para voltar? Obrigada. Pode ficar lá. Depois aquele rapaz. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Ela. Partiu. Depois ele lá. Obrigada. Tá ligado? Dr. Douglas, boa tarde. Aqui. O meu nome é Carla, sou diretora jurídica do Fundo de Previdência de Porto Ferreira. Essa questão do Fundo do Direito, trato sucessivo, o que a gente não tem processo de revisão de aposentadoria em relação ao ato. A gente é constantemente acionado, a gente faz administrativamente, de situações de professoras que não tiveram evolução funcional pela via acadêmica ou não acadêmica quando da ativa. Então, nós trabalhamos com a última, no caso de paridade, tá? Nós trabalhamos com o último olerite dessas professoras. Elas entram pós-aposentadoria com processo contra o município, pedindo essa evolução e aonde tem alteração do valor da hora-aula. Geralmente, até eu mesmo oriento elas para fazer isso dentro de 5 anos, se for reconhecido judicialmente, que não precisa entrar judicialmente contra o Instituto. Se eu tiver uma certidão da Prefeitura reconhecido o valor que foi definido judicialmente, eu faço a revisão administrativa. Só que, nesses últimos tempos, nós nos deparamos com uma servidora que se aposentou, depois de 7 anos, entrou com pedido contra a Prefeitura. Não teve mais o trato sucessivo, porque ela estava aposentada. E, depois de 7 anos, entrou com o processo judicial.
Aí a prefeitura até alegou da prescrição, porque ela já tinha cortado o vínculo ativo dela há mais de 5 anos e não teria que falar em trato sucessivo porque acabou a relação dela. Não foi reconhecido judicialmente, falou que ela tem direito, tudo. E eu já até falei para ela para trazer a certidão, só que ela está aposentada há mais de 9 anos. E que eu já falei para ela que eu vou pagar só os últimos 5 anos, porque o trato sucessivo ela tinha que ter sido reconhecido na ativa, inclusive com as contribuições. Porque eu só faço a revisão, mesmo que administrativa, só que a pessoa, quando cai no precatório, só depois de recebido o precatório. Então, ela entra, para ela não perder o prazo prescricional, ela entra com o pedido administrativo, a gente suspende o processo até o pagamento e até os recolhimentos. E depois a gente faz a revisão administrativa. Como que eu posso fazer nesse caso? Porque o trato sucessivo, não sei se eu estou certa ou não, é em relação à prefeitura e não em relação ao instituto, porque eu preciso dessa informação da prefeitura para eu fazer a revisão e as respectivas contribuições. Não sei se eu entendi, até para a gente usar para outras situações. A servidora se aposentou pela última remuneração com direito à paridade. Isso. Mas nesse caso não se trata nem da aplicação da paridade. É que a servidora, na atividade, teria direito a um enquadramento, a um padrão superior, a uma situação superior ou uma hora superior. E aí, quando é feito isso na atividade, evidentemente, não pode ser feito para fins de aposentadoria. Então, eu não posso falar, a atividade aqui, eu reconheço para o servidor, mas não mudou nada na atividade, muda só na aposentadoria. Então, muda lá na atividade, é reconhecido lá na atividade, tanto é que o servidor recebe um pedaço da remuneração dele com esse ajuste e contribui em cima desse valor que ele recebe retroativo. É o exemplo que você está trazendo. Isso. Aí, nessa situação, a servidora não fez nada, dormiu. Não teve nem deferimento. Não discutiu nada com a prefeitura a situação, isso. Saiu, vagou o cargo, e a última remuneração dela, então, é composta de uma remuneração inferior ao que ela está solicitando. Isso. Por conta de não ter sido feito na atividade esse enquadramento. Isso. Do meu ponto de vista, ela tem que discutir esse enquadramento na atividade. Se ela discutir esse enquadramento na atividade e ela ganhar lá na atividade de alguma forma, eu acho que prescreveu a discussão lá. Se ela não consegue mais discutir lá e mudar a sua última remuneração, a última remuneração dela é aquela do qual vocês já receberam e, portanto, a aposentadoria está sendo paga de forma correta. Ou seja, a paridade e extensão de vantagens, ela assegura ao servidor que determinadas vantagens, aliás, alterações de padrão ou vantagens asseguradas aos servidores na atividade, não de forma pessoal, mas de forma genérica, também atinge os servidores que estão aposentados. Nesse caso, não é uma situação pessoal dela na atividade que teria que ser revista na atividade para surtir efeitos no última remuneração e, portanto, no cálculo da aposentadoria feita pela remuneração do cargo efetivo. Se não houver alteração na atividade, não tem como alterar na inatividade. Então, mas aí eu não caio nessa questão do trato sucessivo, porque ela está aposentada há mais de 9 anos. Não, porque, de fato, a interpretação... O que você tem de trato sucessivo? A aposentadoria, que foi calculada de forma correta, dentro do ato de concessão, a remuneração do cargo efetivo dela era esse. Ela não está discutindo a revisão da aposentadoria. Ela está discutindo a revisão da remuneração do cargo efetivo. Então, ela tem que mudar a remuneração do cargo efetivo para poder mudar na aposentadoria. Então, nesse caso, eu entendo que se encerrou a discussão no nível da atividade, a gente espera isso lá, se a prefeitura, por exemplo, negou um pedido administrativo dela, e ela está discutindo isso judicialmente, espera a decisão judicial disso, se de fato judicialmente não for reconhecido esse enquadramento na atividade, não surte nenhum efeito na aposentadoria. Não, é que foi reconhecido, entendeu? Judicialmente? Judicialmente já foi, mesmo passando os 5 anos. Já foi reconhecido. Alterou a remuneração do cargo efetivo. Alterou, entendeu? Porque, vamos supor, se fosse essa questão de trato sucessivo, a partir do momento então, que ela se aposentou, acabou essa questão de trato sucessivo. Ela não tem mais isso na atividade. Aí ela entrou judicialmente. Ela tem um trato sucessivo com o RPPS. Mas aí, veja, se a aposentadoria é calculada pela última remuneração e a última remuneração dela foi alterada no judiciário, o judiciário reconheceu que ela tem direito ao enquadramento na atividade, ela tem direito à revisão da aposentadoria. E ainda que não tenha 5 anos. Ainda que não tenha contribuído todo o período sobre isso, ela tem direito. Até porque, gente, quando nós falamos de cálculo pela remuneração do cargo efetivo, a gente busca sempre achar equilíbrio financeiro e atuarial em cima disso. A gente busca sempre criar regras para
diminuir o impacto financeiro em cima disso, mas o fato é que nós nunca vamos conseguir tirar esse impacto financeiro, até porque a paridade assegura que o cara que recebeu R$2.000 a vida inteira esteja lá aposentado, vem o enquadramento, ele passa a ganhar 4, né? A paridade assegura isso. Então, não dá realmente para você vincular as contribuições, já que ela recebeu os últimos 5 anos, ela não tem a obrigação de pagar os anos anteriores, porque ela também não recebeu, não tem nem o fato gerador para isso. Então, vai receber só os últimos 5 anos, fazer o enquadramento e ela tem direito, sim, à revisão do benefício previdenciário. Se reconhecido lá na atividade, ok. Tá, obrigada. Doutor, tudo bem? Só um minutinho, deixa eu só falar, avisar. A gente está com um tempo curto, tá? Então, ele vai fazer a pergunta, depois o senhor ali que já tinha levantado a mão. Aí, como eu disse, o Douglas vai estar disponível, óbvio que não vai ser lá, né, no quarto dele, mas mais um pouquinho aqui, que ele também quer tomar café, tá bom? Na piscina depois, quem sabe, né? Doutor, Mateus. Obrigado pela apresentação. Matheus, São José dos Campos. Eu teria 2 dúvidas, acho que são bem mais simples. Primeira, alguma coisa nesse intervalo entre decadência, entre prescrição, altera? Dou um exemplo, uma aposentadoria cassada, eventualmente, ou um óbito, eventualmente, que vai ser reclamado o direito pelos sucessores. O que isso muda na questão desses prazos? E uma outra é um pouco mais prática, do ponto de vista, sim, menos hipotética, que é a gente foi operar a compensação previdenciária e aí a gente encontrou uma pérola lá de uma portaria lavrada errada. Ela estava lavrada errada, a aposentadoria na prática não tem diferença do ponto de vista de remuneração, em vez de enquadrar pelo artigo 47, pela emenda 47, enquadrou pela emenda 41. E daí, na hora de fazer a compensação, o nosso pedido foi colocado em exigência por conta disso. E já se passou mais de 12 anos, talvez. E aí a gente está com um problema agora de a gente pode, entre aspas, rever o ato ou retificar o ato de alguma forma. Muito obrigado, Matheus, pela pergunta. Manda isso no ticket da BCPrev, daí eu estou brincando. São José dos Campos. Ele falou que é São José dos Campos é cliente nosso, por isso estou trazendo, mas é importantíssimo. Primeiro, cada ato administrativo vai fazer com que corra um novo prazo de decadência ou de prescrição, né? Então, se eu faço uma cassação, começa a correr um novo prazo da cassação, né? Eu tenho, então, o prazo decadencial contado do ato de concessão da aposentadoria, e ainda que essa aposentadoria seja transformada ou convertida em pensão, ele continua correndo o prazo para revisar aquele ato da aposentadoria. E, a partir da pensão, começa a correr um novo prazo para a revisão da pensão. Então, seria a primeira pergunta. Em relação à segunda pergunta, no meu ponto de vista, lógico que a gente teria que analisar, talvez, o processo mais a fundo para ver se teve alguma coisa ali, mas, no meu ponto de vista, decaiu o direito de revisão do fundamento da concessão do benefício. Foi exatamente o exemplo que eu trouxe aqui, né? O servidor tinha direito de se aposentar pelo artigo 3º, mas foi aposentado pelo artigo 6º. E está lá, feliz, recebendo o benefício, está tudo certo. E na hora de fazer a compensação, ótimo exemplo, o pessoal falou, eu vou criar problema aqui para compensar, como sempre, né? E aí o que você faz? Não dá para fazer a revisão do ato, não dá para publicar outra portaria, porque passou mais de 10 anos, decaiu então o direito de revisar o direito potestativo. A administração não pode mais revisar o fundamento daquele benefício, tá? Em que pese até se fosse revisado, seria favorável ao segurado, né? Poderia ser diferente. Vamos dizer que o segurado entra com a ação e fala, eu tinha direito do artigo 3º, né? De novo, o artigo 6º e 3º não muda na prática ali nessa situação, porque ele ainda é vivo, mas transformado em pensão por morte muda porque mantém a paridade. No caso, também lá não, né? Porque lá já mudou a legislação. E a pensão lá é com a nova regra, né? Já mudou também a legislação. Não mudaria nada, absolutamente nada. Então, eu acho que cabe um requerimento, um recurso ali nesse processo de compensação previdenciária, explicando todas essas situações e dizendo que vocês não podem revisar mais o ato. Eu acho que seria esse o ideal. Último, é isso? Doutor, boa tarde. Sou Eduardo, procurador jurídico de Diadema, né, da RPPS. Primeiro, parabéns pela palestra.
Foi bem esclarecedora. E lá em Diadema a gente tem um caso que é bem parecido com o que o doutor colocou, né? Que foi uma segurada que se aposentou em 2017 e ela pela aposentadoria especial com fundamento do artigo 40. Né? Então foi pela média de salários. Né? E ela entrou com um requerimento agora pedindo integralidade, né? Com base no artigo 6º. E aí vem a dúvida, que o doutor falou que a decadência pode ser de 5 anos, se utilizado a aplicação analógica do decreto-lei, ou 10 anos, se utilizado a aplicação supletiva, né? Da lei de 81, a lei federal, né? 8.213. Isso. E aí a dúvida, se eu utilizar esse prazo decadencial de 5 anos, ela perde, porque 2017 seria em 2022. Se eu utilizar a aplicação de 10 anos, aí ela teria direito, que é 2027. Então ficou bem no limiar. E aí não seria o caso de o órgão negar ou utilizar a interpretação mais benéfica para o órgão de 5 anos e o advogado dela ou ela, no contraditório, invocar a decadência de 10 anos? Ou, como é uma interpretação dúbia, né? Qual que ficaria melhor ou qual que é a sua opinião pessoal? Né? Obrigado. Eu uso o prazo de 10 anos da 8.213. Eu uso o prazo de 10 anos da 8.213. Mas, é o que eu falei, né? Tem decisões judiciais para todos os lados. Né? A Patrícia Butuí está ali atrás, a diretora de benefícios de Indaiatuba, está dando risada, porque existe uma situação idêntica no Instituto de Previdência de Indaiatuba. Né? Inclusive lá a gente, é um outro tema, mas nós fizemos a revisão, passamos inclusive a fazer no nosso programa de preparação para a aposentadoria a explicação de que é devida a conversão e feita a conversão do tempo especial, o servidor muitas vezes cumpre a regra do artigo 3º da emenda 47, o artigo 6º da emenda 41 e a gente aplica. Né? E aí eu já tinha decisões judiciais em que eu ganhei o direito a manter média e reajuste anual, coisa julgada. E aí nós estamos lá com 2 decisões judiciais nesse sentido, em qual eu quero ainda, mesmo sendo coisa julgada, que não é absoluta, e nós estamos estudando isso para aplicar também para eles a possibilidade da conversão e da aplicação dessas regras transitórias, porque nós não tínhamos isso, mas agora nós temos o tema discutido, pelo menos até a emenda 103, devido à conversão, está em repercussão geral, a gente pode utilizar essa interpretação lá no âmbito do Instituto. Então, assim, eu não fico por mais que seja advogado do Instituto, aquilo que eu entendo que é direito, que é adequado, eu não fico criando ou impressando algumas teses. O interessante é você criar um entendimento qual o prazo decadencial que você vai aplicar lá para todos e usar esse prazo, porque de repente vai que você vai revisar um ato. Vai falar, aqui eu vou aplicar o prazo de 10 anos porque eu quero revisar. E aqui para o servidor eu vou aplicar. Eu acho que seria incoerente, talvez, adotar o mesmo prazo para tudo. Sim. Aí aplicou. Perfeito. Certo? Então, novamente aqui agradecer a todos, agradecer a PEPREM, agradecer aos nossos colegas aqui, procuradores. Esse assunto é bem complexo, né? E fico à disposição.